Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Amados irmãos e irmãs, certa vez, duas mulheres, duas pecadoras, apareceram diante do rei Salomão. As duas estavam grávidas e depois tiveram filhos perto uma da outra. 3 dias de diferença. Só que uma das crianças faleceu. Então, elas foram ao rei, porque uma dizia que a outra tinha roubado o seu filho, e a outra dizia a mesma coisa. Diante do rei, ela dizia: meu filho faleceu, o filho dela faleceu, e ela roubou o meu enquanto eu dormia. E a outra dizia: não, é mentira, foi o dela que faleceu. Enfim, ficava uma empurrando para a outra. Então o rei Salomão, em sua sabedoria, manda pegar uma espada e diz: já sei, não vai ser nem de um nem de outra. Nós vamos partir a criança no meio. E aí cada uma fica com metade da criança. Então uma delas, a mãe verdadeira, se comove. E Salomão consegue descobrir quem é a mãe verdadeira pela comoção da mulher. É próprio de uma boa mãe comover-se. Evidente que qualquer pessoa pode se comover com o sofrimento do outro. Mas existe uma comoção, uma certa comoção, uma certa compaixão que só a mãe é capaz de ter. Se isso é verdadeiro, se essa compaixão, se essa comoção maternal é verdadeira, mesmo para os grandes pecadores, como era o caso daquelas duas mulheres que eram prostitutas, quanto mais verdadeiro não é o sentimento que move o coração de uma mãe puríssima e imaculada como a Virgem Maria. São João, depois de Jesus e São José, foi aquele que mais conheceu, que melhor conheceu a Virgem Maria. E em todo o seu evangelho, ele só faz com que Nossa Senhora apareça 2 vezes. A Virgem Maria aparece em Caná e no Calvário. Em Caná, no início da vida pública de Jesus. No Calvário, no final da vida pública de Jesus. Em Caná, Jesus a chama mulher. E diz que ainda não chegou a sua hora. No Calvário, Jesus a chama mulher, mas já tinha chegado a sua hora. Mulher, porque ela é a nova Eva. Às vezes parece que, chamando de mulher, Jesus a está diminuindo, quando na verdade Jesus a está exaltando, a colocando no seu lugar teológico, a mãe de todos os viventes. Isso que é Eva. Eva é a mãe de todos os viventes. Maria é a mãe da igreja, a mãe dos novos viventes, dos discípulos do novo Adão. A Virgem Maria foi convidada para essa festa de casamento. É interessante que a impressão que dá no texto é que não que ela foi convidada porque ela era mãe de Jesus, mas que Jesus foi convidado porque era filho dela. Porque São João diz que
houve uma festa de casamento, Maria estava ali. Também foi convidado Jesus e os discípulos. Naquela festa, faltou o vinho. E nós sabemos que a festa de casamento judaica dura muitos dias e basicamente é regada a vinho. E a Virgem Maria, percebendo o embaraço daqueles noivos, se comove. Comover-se vem de movimento, ela se move e ela vai até nosso Senhor pedindo que faça alguma coisa. Eles não têm vinho. E mesmo Cristo deixando claro que não estava nos planos de Deus começar ali a sua vida pública, ele adianta a sua hora porque sua mãe pede. E ela fala aos empregados: fazei tudo o que ele vos disser. Aqueles empregados enchem as talhas de água, 300 litros de água, e nosso Senhor transforma aquela água em vinho. No Calvário, também a Virgem Maria se comove, mas de uma forma diferente. Ela se comove nas suas dolorosíssimas lágrimas de união com o sofrimento do seu filho Jesus. Falando em lágrimas, alguns santos colocam a água que se transforma em vinho como símbolo das lágrimas do homem. É fácil da gente entender. No Antigo Testamento, o vinho é visto como símbolo da alegria. Vinum letificat cor hominis. O vinho alegra o coração do homem. Se a água, depois do milagre, virou proverbialmente uma espécie de contrário do vinho, não é isso? Em português a gente diz, mudou da água para o vinho, como se água e vinho fossem duas coisas contrárias. Se o vinho é a alegria, a água pode ser símbolo da tristeza. E a água da tristeza, nós sabemos, são as lágrimas. Cristo nosso Senhor quer transformar a água das nossas lágrimas no vinho de alegria. Virá um tempo na outra vida em que Deus enxugará todas as nossas lágrimas. Mas nesse tempo, Ele ainda não enxuga, mas Ele transforma nossas lágrimas em vinho de alegria. Para que nós sejamos capazes de oferecer a nosso Senhor essas lágrimas, essas talhas cheias de lágrimas, nós precisamos aprender de sua mãe qual é a atitude, de que maneira deve ser comovido o nosso coração, para que as lágrimas nossas sejam aptas a se tornarem esse vinho bom, para que não sejam lágrimas perdidas. O que nós aprendemos nas atitudes da Virgem Maria em Caná e no Calvário é aquilo que nós devemos colocar em prática para que em toda a nossa existência, cada gota de lágrima, cada pequena lágrima, seja transformada no vinho do Senhor. A Virgem Maria em Caná se comove rezando. Entendam bem, o que a Virgem Maria faz em Caná é uma oração.
Quando ela percebe que o vinho está faltando, ela fala com Jesus. Falar com Jesus é definição de oração. E de forma especial, a oração mais bonita, porque é a oração pelo outro. Claro, rezar por nós mesmos é importante, mas rezar pelo outro é muito mais. E é essa oração pelo outro que os santos chamam, no caso da Virgem Maria, onipotência suplicante, que consegue de Cristo o milagre da transformação da água e do vinho. Quando nós nos comovemos em oração, e de forma especial, quando nós nos comovemos em oração pelo outro, quando diante do Senhor nós somos capazes de derramar lágrimas pelo outro, então essas lágrimas estão prontas para se transformarem em vinho de alegria. No Calvário, o que nós vemos é a comoção de Maria, que se une ao sacrifício de seu filho. Uma das formas, talvez a forma mais perfeita, de nós não desperdiçarmos a nossa comoção, as nossas lágrimas, é unir o que nós estamos passando, o nosso sofrimento, ao sofrimento de Cristo no Calvário. Infelizmente, é muito comum, talvez é o mais comum, que a pessoa diante do sofrimento, diante da dor, diante do luto, ela acaba não percebendo que tem em suas mãos um tesouro valioso e que o próprio Cristo está com o coração aberto esperando que a gente una tudo isso ao sofrimento dele. Que a água das nossas lágrimas pode se transformar na água que jorra do coração de Cristo. E que quando nós sofremos, aí sim nós estamos mais perto daquele grande ideal dos santos da imitação de Cristo. Só que tantas e tantas vezes nós desperdiçamos. Se Cristo transforma vinho em sangue na última ceia, nós podemos dizer que, de certa forma, todas as vezes que nós desperdiçamos sofrimento, não colocando junto com o sofrimento de Cristo, é como se nós estivéssemos, de certa maneira, derramando o sangue de Cristo no chão, desperdiçando salvação e santidade. Ao contrário, com a Virgem Maria nós devemos aprender que todas as vezes que algo comove o nosso coração, esse movimento tem que ser um movimento que nos impulsiona para o Senhor. Que a água das nossas lágrimas, do nosso suor, de tudo aquilo que a gente passa de difícil nessa vida, está sendo esperada por Cristo para transformar em verdadeira alegria. E é por isso que os santos são essas pessoas paradoxais, que são as mais felizes e ao mesmo tempo as mais sofridas. E às vezes parece que os santos que mais sofreram eram os mais alegres. Porque quanto mais água nós temos, mais vinho Cristo faz. Se os homens tivessem levado alguns copinhos de água, aquela festa teria alguns copinhos de vinho.
Mas os homens levaram 300 litros de água. E provavelmente deve ter sobrado vinho na festa. Amados irmãos, apresentemos a Nosso Senhor tudo o que nós temos, toda a água que nós temos, para que o vinho seja duradouro, para que a alegria nos acompanhe até a morte, para que na agonia da morte o fim seja um sorriso. É tão bonito, tantos santos que nos relatos morriam depois de muito sofrimento com um sorriso. Como aquela história muito bonita de São João Fisher, se eu não me engano, São João Fisher foi aquele bispo que foi martirizado junto com São Tomás Moros na Reforma Protestante da Inglaterra. E depois que ele foi decapitado, né, vocês sabem, a pessoa é decapitada, a cabeça rola escada abaixo, e repararam que o seu rosto estava com um belo sorriso. Vamos pedir a Nossa Senhora, a nossa mãe, que nos ajude, que repita no nosso ouvido todos os dias aquelas mesmas palavras que ela repetiu para aqueles serventes. Fazei tudo o que ele vos disser. Que ela nos ensine com o seu coração imaculado a comover-se em direção ao Senhor. Que ela seja aquela que nos conduza para os caminhos, que a convidando para a nossa vida, Cristo se sinta bem de estar também nela, conosco. Ele e os seus discípulos, todos os santos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.